Olá, traders! Vini Lang aqui, vou fazer análise da Celestia. Celestia que um dos gráficos mais claros, a tendência de alta, tá? E uma das queridinhas moedas aí de todo mundo. Inclusive eu tenho o Celestia comprado e vou passar aí a análise dela, tá? Pensando em suportes e próximos alvos que eu tô de olho, e vou passar também um trade que a gente fez nela recentemente. E tem um conceito de scalp que eu utilizo basicamente em todos os scalps. Vou mostrar o exemplo aqui na prática da Celeste para vocês aprenderem um pouco também do que eu olho quando eu penso num scalp, beleza? Então já se inscreve no canal e vamos para análise. Bom, a Celeste, basicamente por Fibo, tá? Por Elliott, ela está num padrão que não é tão claro de contar, porque ela é uma moeda nova, né? Ela começou basicamente em novembro desse ano, então é um pouco menos exato, digamos, que outras moedas, tá? Mas basicamente aqui seria um ABC aqui, uma das possibilidades, tá? Dentro disso, então, desse AC, a gente teria aqui 1, 2, a gente estaria na 3, mas independentemente da contagem, tá? É importante a gente sempre operar, não as contagens de Fibo, tá? Embora eu faça muitas contagens, mas os suportes e as resistências, tá? Os suportes e as resistências, eles são mais importantes que a contagem, tá? Então, a gente tem alguns suportes abaixo importantes para Celestia, tá? E a partir do rompimento desses suportes, a gente pode ter aí oportunidades, tá? Ou no rompimento das resistências, tá? Então, primeiramente, esse suporte que a gente está no momento aqui na região dos 18, tá? Ele é um suporte importante porque caso ele seja rompido, a gente vai conseguir identificar que realmente ela formou um topo. Aqui a gente vai conseguir traçar um Fibonacci aqui desse fundo aqui dos 12, tá? E pegar em regiões de Fibo, tá? Então o primeiro ponto de suporte importante é essa região dos 18, perdão. Perdendo essa região dos 18, provavelmente ela vem aqui nessa região entre 16 e 43 e 15 e 59, tá? Então, provavelmente aqui, se ela tiver feito um topo aqui, a gente tem um trade mais claro aqui, pegando nessa LTA, tá? E se não, eu acredito que ela deva continuar subindo aqui, até fazendo divergências no CVD, no RSI e tal, mas continuar subindo porque ela basicamente não tem muita resistência acima, né? Ela está no all-time high dela. Então, a interpretação, basicamente, é que ela deve buscar essa região aqui que é entre 22 e 27 dólares, tá? Que é basicamente considerando essa extensão de Fibo aqui, tá? Da onda C. Aqui entre o 0,7 e 1%, que é basicamente também, se for considerar aqui, A, B, a região aqui de 1.23 e 1.382, que é bem comum para esse tipo de padrão, tá? Que é um padrão diagonal. Enfim, podem ver que Fibo, né, por ser matemática, né, muitas vezes eles confluem os níveis, né? Podem ver que aqui um nível de uma extensão ela é confluência de outro, né? Então a gente consegue às vezes ter umas certas confluências, tá? Então tem algumas confluências nessa região entre 23 e 27 e é o próximo alvo aí para a Celestia. Dentro disso, então, pensando em trading, não tem muita oportunidade porque ela está um pouco esticada, tá? Então, ou para quem tem experiência, faz aí um day trade acima dessa região aqui dos 20 dólares, tá? Pegando aqui um rompimento. O stop aqui embaixo desse ponto de controle, tá? Pode ser uma boa, tá? Para quem tem experiência. Ou, caso ela perca essa região aqui dos 18, a gente tem aqui esse suporte inteiro abaixo aqui, que é basicamente da região dos 17 à região dos 15. Beleza? Então, basicamente, isso é a região de suporte, tá? Falando do trading que a gente fez na Celestia, basicamente foi esse aqui, tá? Então, foi dia 10 do 1. E basicamente uma compra aqui dos 16,55 até aqui o ponto de controle e esse trade que o alvo nos 19, tá? Então eu vou voltar aqui para vocês verem exatamente como foi esse trade e passar a estratégia dele. Então basicamente a estratégia, tá? Eu vou até apagar aqui
a estratégia, que na verdade não é só a estratégia, mas o que permite a entrada no trade, é basicamente o conceito de redefinição de range. Tá? Então deixa eu colocar aqui no dia 10. Então basicamente aqui a gente consegue ver que estávamos formando um triângulo, correto? Aqui. Aqui. Então, dentro desse triângulo, né, a gente consegue ver pelo VPVR, inclusive, que é um padrão que eu falo bastante aqui no meu canal, que é ganhar o ponto de controle e retestar. Então, a gente consegue ver que isso aqui que a gente estava formando na Celestia, tá, é um range e a gente tinha uma resistência bem definida aqui na região dos 16. Tá? Então, o que aconteceu no trade? A gente estava tendo o rompimento dessa região, né? Foi às 19h38. Tá? Então, se eu avançar um pouquinho aqui, a gente consegue ver que no dia 10, às 19h38, a gente começa a ter aqui um rompimento, tá? Que foi basicamente nesse candle aqui. Nesse candle aqui, então, que a gente tem essa redefinição de range, a partir disso a gente cria um ponto de stop claro. Tá? Por criar um ponto de stop claro, a gente já tem uma operação. Tá? Tendo um ponto de stop claro, a gente consegue ver na análise de sentimento aqui alguns gatilhos. Né? Nesse caso, então, aqui, o que a gente tinha? Foi exatamente nesse ponto. A gente tinha o Fanny aqui já dando alguns sinais de que o preço poderia subir. A gente teve aqui começando a entrar o Open Interest e o Ratio começando a cair. Tá? Então aqui a gente teve uma tentativa, digamos, de redefinição de range. E aqui a gente teve a redefinição de range segurando nessa região de suporte aqui, que na real o suporte ele foi exatamente aqui na região dos 15,40. Tá? Então pode ver que o preço segurou aqui várias vezes. Ó. Poderia ter entrado em outro momento, talvez até pensando no conceito de scalp, de ficar pouco tempo exposto. Não foi o melhor momento para entrar, tá? Porque o preço ele consolidou um pouco ainda. Mas percebam que nesse trade aqui, ele tem esse conceito de redefinição de range para os dois lados. Então o stop ele está numa redefinição de range para baixo, esse range menor que é criado por esse price action. Da mesma forma, a redefinição de range acima que permitiu a gente entrar no trade. Então, se olhar aqui numa hora, no dia 10, essa força aqui que fez o preço passar do ponto de controle fez com que a gente redefinisse o range acima e permitisse a operação. E esse range aqui, que no caso eu utilizei aqui também o ponto de controle e o price action, aqui, que fez a gente ter um ponto de stop claro aqui, a ponto de não perder essa região. Tá? Então, basicamente foi isso, né, alinhado com o sentimento que permitiu a gente ter essa entrada na Celestia. O alvo aqui, 19,49, foi basicamente por Fibonacci, tá? Pegando aqui essa extensão. Tá? Isso não seria um assunto para esse vídeo, mas basicamente aqui poderia pegar aqui 100% da extensão, aqui já seria um bom alvo. Eu peguei um pouco além, tá? Acho que por causa de alguma microcontagem que eu fiz aqui, mas basicamente o que eu queria passar para vocês era esse conceito de redefinição de range. Então esse foi um trade que acabou dando certo, tá? Podem ver aqui que ele segurou essa região aqui e acabou batendo o alvo aqui posteriormente. Tá? Então, como eu falei, talvez o trade aqui, o que poderia melhorar seria ter entrado um pouco depois, tá? Porque basicamente ele demorou até andar, então no dia 10 até o dia 13 aqui ele meio que lateralizou, tá? Então já perde um pouco do conceito de scalp, né? De ficar pouco tempo exposto, porém ele segurou nessa região aqui, que era os 14,66, né? E considerando aí essa redefinição de range abaixo, redefinição de range acima, tá? Então podem ver que a gente está pelo VPVR aqui protegido e é uma maneira aí que vocês podem utilizar no trade de vocês também para pensar em operações, tá? Redefinição de range acima, a gente tem uma possibilidade da operação, por quê? Porque o range que a gente redefiniu protege e o range que está abaixo também. Então a gente tem dois ranges para proteger a operação
e, consequentemente, a gente deve buscar o range que está acima daquele range que definiu, que no caso, por Fibonacci, era essa região aqui dos 19. Beleza? Da mesma forma agora, a gente pode ter um trade aqui, só exemplificando, mesma coisa aqui, um triângulo, a gente tem um range aqui acima dos 20, se a gente rompe esse range, a gente também pode ter um trade aqui na redefinição de range, o stop ele vai ficar nessa redefinição de range aqui, tá? Obviamente que não é toda redefinição de range que vai dar um scalp, mas toda redefinição de range dá pelo menos uma oportunidade de você pensar em um scalp, pensar se faz sentido aquela redefinição de range, se transformar ela numa operação baseada em que na redefinição de range você vai ter um ponto de stop claro, tá? Aí você vai ter que ver alvo, mas é basicamente isso, tá? Isso que eu queria passar para vocês, esse conceito aí de redefinição de range, como ele pode gerar aí uma possível operação para a gente, caso a moeda esteja em tendência de alta e a gente já esteja aí buscando também uma operação nela, tá? Baseado aqui no histórico da Celeste, que era basicamente também essa armadilha aqui, né, que a gente tinha formado, né? Nas últimas análises eu comentei aqui que isso aqui era algo bastante bullish que dava uma possibilidade dela simplesmente seguir a tendência. Beleza? Então essa foi a análise de hoje, um pouco também do um scalp que a gente fez esses dias. E é isso. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Até mais.